Será na mesa redonda, termina hoje, fecha hoje a programação do período da manhã. E ao final desta, falo sobre a parte da prática da tarde. E, para tanto, eu queria convidar também para compor essa mesa, para essa abertura, o professor Dr. Botani, e lembrando que esse convite a ele, a gente com muita satisfação agradece, tem o professor Botani aqui nessa data, porque ele foi efetivamente o grande idealizador dessa clínica, através de uma provocação que ele fez com ele como na condição de diretor do CPU. A provocação ao Sasaki Sensei, ele, no final da década de 87, mais precisamente, eu lembro que hoje o Sasaki me ligou e falou: o Gota me sugerindo, impressionando aqui para organizar uma clínica, nós estamos criando as outras clínicas de esporte. E, eu vou fazer isso. Todo mundo sabe da certa aversão que o Sensei Sasaki tinha com o cuidado com esse caminho aí do acadêmico e do prático. Então ele falou: vamos fazer isso, mas eu falei: mas o que você está querendo? Não, estou querendo que você venha para dar uma mão nisso aí também, porque senão a gente não consegue fazer. Foi um sucesso, efetivamente, o evento. Nós ficamos vários anos em anos ímpares, depois teve uma interrupção e retomamos em anos pares. E a interrupção final foi em 2012, e é por isso que a gente está retomando isso, para a gente não continuar essa conversa. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Botani, tomando assento à mesa. Obrigado. A professora doutora Luciana Rossi também, nessa mesa. Redonda. E o professor da Luciana, da gestão da Universidade AMB Morumbi, professor Vitor Lage, da UNB, e eu componho também essa mesa, e as questões vão ser levantadas a partir da abertura que será feita pelo professor Botani. As artes marciais de uma forma geral. E de fato, quando eu fui convidado para ser diretor do CPUSP em 1986, e aqui já estou denunciando a idade de todos, não só a minha, quando fui convidado, e era o professor Goldenberg, o reitor naquela época, e eu desci de paraquedas no CPUSP. Eu não tinha nenhuma experiência administrativa na universidade, recém-chegado no estudo de pós-graduação do exterior, e o professor Goldenberg disse: olha, foi numa sexta-feira à tarde, a secretária me telefona dizendo: olha, o professor Goldenberg quer conversar contigo. Eu tremi, porque naquela época a ideia que eu tinha de reitor é alguma coisa inalcançável, né? E eu falei: bom, o que eu faço agora? Eu falei: bom, vou lá, vou ver o que o reitor quer falar comigo. Chegando lá, ele simplesmente disse: olha, eu tenho uma série de coisas acontecendo lá no CPUSP, coisas obviamente não desejáveis, e eu gostaria que você assumisse a direção do CPUSP. Eu quase caí de costas, porque eu não sabia nada disso, né? Eu tentei enrolar, o professor: olha, professor, eu acabei de voltar do exterior, estou querendo montar meu grupo de estudo, laboratório, etc, etc.
não consegui convencê-lo no todo, mas ele me deu a seguinte alternativa. Olha, então você volta para casa, pensa bem nesse final de semana, né, e na terça-feira que vem a gente conversa. E eu, logicamente, voltei para casa e pensei muito, e por mais que eu pensasse, eu não conseguia dizer, estou pronto para aceitar esse convite, né? Então na terça-feira eu retornei, aí o professor Goldenberg falou assim, olha, antes que você comece a falar do que você pensou no fim da semana, eu tenho uma proposta para te fazer. Você assume a direção do CPUSP com o diretor pro tempore, né? E vai lá vendo como é que vai se dando aí, né, na direção do CPUSP, e depois a gente conversa. Cair na armadilha, não é? Está tudo decidido na cabeça dele, então, não é para eu ser o diretor do CPUSP. Eu não tive outra saída a não aceitar. Bem, aceitando esse cargo, eu pensei, bom, o CPUSP tem uma fama de um clubão dentro da universidade. Isso, de fato, não combinava com a minha maneira de ver uma universidade pública, não é? Eu achava que um centro de prática esportiva, um centro de uma universidade, não fosse um clubão. Fosse um luxo para uma universidade pública com tantas dificuldades, né, de financeiras e promover suas atividades fins. Então, quando eu vim para o CPUSP, falei assim, olha, o CPUSP é um centro de práticas esportivas, é um centro de disseminação de conhecimentos. Ou seja, a prática que se desenvolve dentro do centro tem que estar acompanhada de conhecimento acerca dessa prática. Portanto, haveria a necessidade de você juntar as duas coisas, ou seja, os conhecimentos da prática esportiva, tá? Mas associando isso à ciência, não é? Então, eu falei, olha, o CPUSP não pode ser um centro simplesmente de oferecer práticas esportivas, mas que ao oferecer essas práticas esportivas, as pessoas adquirirem conhecimentos, não é? Para ser um disseminador desses conhecimentos, se for os estudantes, vão se tornar em pais em relação aos seus filhos, e assim por diante, para que a gente pudesse mudar e melhorar a aculturação, o nível de culturação, né, do povo brasileiro, vamos assim dizer. Né? Então, eu acho que a universidade tinha esse grande papel. E foi nisso que surgiu o desafio que eu fiz ao Sensei Sasaki. Né? Eu chamei o Sensei Sasaki e falei, olha, Sensei, eu já conheço a fama, né, a reputação, né, do que você faz aqui dentro do CPUSP, mas eu vou te colocar um grande desafio. Não é? Isso para mim não satisfaz. Não é? Você tem que oferecer um karatê aqui que é diferente daquilo que você pode encontrar fora da universidade. E não estou dizendo que o que faz dentro da universidade é bom, o que faz lá fora é ruim. É que a universidade, ao dar acesso à prática esportiva, ela tem que dar acesso pela sua especificidade. Não é? Porque nós temos várias outras entidades que conseguem dar esse acesso. Os clubes dão esse acesso, o quartel dá esse acesso, a igreja dá esse acesso, não é? Até a rua dá esse acesso. Então a universidade tem que dar acesso a essa prática esportiva via sua especificidade, não é? E o que a universidade faz? A universidade tem que produzir conhecimento. Esse foi o desafio que lancei ao professor Sasaki, dizendo, olha, eu tenho inclusive várias ideias aqui, né, de você fazer clínicas de karatê, você escrever um livro sobre karatê, né, você começar a se juntar com alguns laboratórios para fazer estudos mais acadêmicos científicos sobre karatê e assim por diante, né? E o Sensei Sasaki foi um dos primeiros que mordeu a isca, não é? E o segundo que mordeu a isca é o professor Gladson da capoeira, não é? E já de imediato começaram a se mexer. E já em 87 foi, professor? Em 87 o Sensei Sasaki já trouxe a ideia da primeira clínica, não é? Então, é com enorme satisfação que eu recebo esse convite, professor Nagamine. Eu fiquei muito tempo no CPUSP, né? Ao total fiquei 13 anos na direção do CPUSP. Em muitos eventos eu acompanhei pessoalmente, mas de uns tempos para cá está um pouquinho afastado da clínica. Eu retorno hoje e com imensa satisfação, porque eu vejo auditório cheio, eu vi pelo uniforme que tem gente de vários estados, que foi sempre, né, a ideia principal dessa clínica. Né? E hoje, então, né, fico mais contente ainda que estou aqui, não é, compartilhando a mesa com, não é, a professora Luciana, já ouvi parte da sua palestra, cheguei um pouquinho atrasado, o professor Vitor, né, o professor Nagamine não precisa nem falar. Não é? Então é uma satisfação enorme estar dividindo essa mesa com os seus colegas, e me parece que o meu papel é moderar, né, ou fazer provocações, não é? Fazer provocações, alguma coisa nesse sentido, porque de karatê não entendo nada. Não é? Então, eu só para preparar o terreno para as nossas discussões, sem entrar em detalhes, não é?
Eu diria que nós temos dois grandes desafios, já que o tema é desafios de perspectiva do avanço do Karatê e das artes marciais de forma geral. Eu colocaria aqui como um ponto, né, desses desafios todos que nós temos. O primeiro é como é que nós vamos conciliar, não é, a filosofia das artes marciais, princípios filosóficos, educacionais, éticos, estéticos, com aquilo que a modernidade exige em termos da esportivização das artes marciais. Não é? Isso acontece no judô, isso acontece no karatê, isso acontece no aikido, taekwondo, acontece em todas as artes marciais. Como é que nós vamos, né, conciliar, não é, essa tradição filosófica, educacional, ética, filosófica, estética, com a esportivização da modalidade? Não é? E acabou de ser falado aqui que o karatê vai estar, obviamente, em 2020, não é? Em Tóquio e assim por diante. Então esse é um grande desafio, porque muita gente acha que a partir do momento que você avança na esportivização, gradativamente vai perdendo esse pano de fundo filosófico, não é? Só que quando as crianças são introduzidas, né, no universo do karatê, os pais o fazem com uma expectativa sobre os ganhos nessa parte filosófica, nessa parte ética, estética, assim por diante, não é? Mas imagina se a criança entra numa academia de karatê e em pouco tempo de prática, o professor chega e fala assim, ó, no próximo final de semana a gente tem uma competiçãozinha aí, né? Uma outra academia, não é? E um pouquinho mais para frente fala, ó, seu filho leva jeito no karatê aqui e tal, colocar uma competição, e então ele entra no mundo da esportivização. Me parece então que é um grande desafio, como é que a gente vai conciliar isso, não é? E é um enorme desafio, não é? E o segundo grande desafio é conciliar arte e ciência no ensino das artes marciais, do karatê em particular aqui, não é? Como é que nós vamos conciliar a ciência e a arte, não é? Ou seja, a ciência avança, como os nossos colegas, né, colocaram vários pontos, né, sobre aspectos nutricionais, aspectos de treinamento de força, mas não podemos esquecer que nós estamos lidando com seres humanos, não é? Sistemas biológicos com uma enorme variabilidade. Essa variabilidade muda de tempos em tempos, muda de hora em hora, muda de acordo com, não é, com o ambiente, etc, etc. E vai sempre, a meu ver, na intervenção com seres humanos, falando de uma forma mais ampla com seres vivos, não é, vai ter sempre um aspecto artístico da coisa, vamos dizer. Não é? A arte. E até acho que se a ciência explicar essa arte, vai perder a graça. Não é? E nessa arte que surgem coisas como improvisação, criatividade, alguma coisa que o atleta faz no aqui e agora, sem ter praticado nunca isso anteriormente, não é? E especialmente a dimensão ética e estética. Não é? Então, vai sempre existir esse desafio enorme de como é que a gente vai juntar essas duas coisas, não é? Tá? Ciência e arte. Não é? Claro que nós que trabalhamos na universidade, fazemos pesquisa, estamos tentando aprofundar na vertente da ciência, mas a gente não pode nunca esquecer que lá na intervenção, né, com os professores, tá, a gente tem que valorizar também isso que vem da própria intervenção, as experiências dos professores, né, o conhecimento que ele adquiriu no ensino do karatê, do judô, etc, etc. E muitas vezes a ciência vai a reboque, não é? As coisas já estão acontecendo e a ciência tenta explicar o porquê que aquilo está acontecendo daquela forma. Então, nós devemos sempre valorizar as experiências bem-sucedidas, né, dos nossos professores das modalidades, que mesmo sem terem formação na área específica da educação física e do esporte, têm dado enorme contribuição para o avanço, né, das artes marciais no Brasil. Então, eu acho que esses dois desafios, não é? E se me permitem um terceiro ponto, aqui é provocação mesmo, não é? Não vou perder a oportunidade porque eu pesquiso aprendizagem motora, não é? A minha área de investigação é como é que as pessoas adquirem habilidades motoras, não é? E aqui eu ouvi a bela palestra do Luciano, que fala dos aspectos nutricionais, e o professor Vitor falando dos aspectos do treino. A minha provocação é, claro que essas coisas são super importantes, muito importantes, toda a gente sabe, não é? Que são os aspectos que eu digo, aspectos mais ligados ao componente energético do movimento. Né? Mas todos nós sabemos que o movimento não é só energia, não é? Tem outro componente importante que é a informação.
né? Eu posso dizer cognição, se vocês quiserem achar melhor assim, não é? E no esporte de alto rendimento aqui, tá? Eu não vou falar do esporte educacional, iniciação. No esporte de alto rendimento, a minha provocação é, não é? Que os aspectos energéticos do movimento são muito importantes, mas não são mais o diferencial. E no esporte de alto rendimento, sem diferencial não tem sentido. Ficar empatado não tem sentido. Repito, eu não estou dizendo que esses conceitos não são importantes. São importantes, mas já não é mais, não nos constitui mais o diferencial. E o motivo é o próprio sucesso da aplicação dos conhecimentos produzidos em nutrição, fisiologia, bioquímica, cineantropometria, não é força, transmitir força, fisiologia, etc, etc. Os conhecimentos produzidos por essas áreas foram disseminados de tal forma, e com muito sucesso, que todo mundo se nivelou. Não tem mais tanta diferença. Não é? Imagine, por exemplo, o futebol. Imagina o futebol na década de 70 e o futebol hoje. Na década de 70, não é? Nós vimos lá no México, não é? Muitas seleções caindo aos pedaços, vamos dizer, no segundo tempo. As diferenças em termos de preparação física eram enormes. Hoje, no futebol, se você trouxer uma seleção da campeã da Europa, da Oceania, lá se quiser das Ilhas Tonga, da América do Norte, seleção da América do Sul, em termos de aptidão física, preparação física, condicionamento físico, está tudo nivelado. Não tem mais aquela diferença. Por causa do sucesso. Tá? E isso vai continuar sendo. Mas eu estou achando que cada vez que se aplica esses conhecimentos, as pessoas vão ficar mais niveladas. Não é? E por que eu falo que a diferença está na habilidade motora? Aquela habilidade motora, a meu ver. Não é? Por uma razão simples. A energia só produz trabalho efetivo quando ela é controlada. E quem controla a energia é a informação. Ou seja, não adianta nada eu ter uma enorme capacidade de executar um movimento se esse movimento não é executado no momento adequado. E o cara tem um esporte dual. Eu não quero enganar o outro, para achar o belo momento para encaixar um golpe. Não é? Então não adianta você pensar só de um lado. É como dizia no Garrincha, né? O Feola foi falar assim, eu vou fazer assim. Aí o Garrincha lá perguntou, professor, você já conversar com os russos, né? Para isso dar certo, né? Quer dizer, e o cara tem dual. E eu muito executar sempre em um ambiente mutável. Assim como você se movimenta, o adversário está se movimento. Então eu acho que uma coisa fundamental no karatê é o que nós chamamos de timing. E timing não tem nada a ver com energia, é informação. É o momento adequado para executar o golpe. Só que o timing só funciona quando você faz a antecipação. Por quê? Porque nós temos uma coisa que chama tempo de reação que não dá para tirar do nosso corpo. Vai sempre existir. E a única maneira de você evitar o atraso do tempo de reação, que é uma latência, para você reagir ao movimento, não é? É você antecipar. Mesmo porque tempo de reação sempre não adianta treinar, tempo de movimento também muito tem componente filogenético. Não é? Então, nós estamos sempre tentando achar o momento certo, e isso depende fundamentalmente de você antecipar. Antecipando, você processa a informação de antemão e consegue executar no momento e tempo adequado. Ou seja, tempo de reação zero. Coincidente. É aí que eu consigo atingir o adversário. Não é? Então, eu tenho que visualmente ter a informação mais importante no caso, é o visual em relação ao adversário, e o próprio perceptivo em relação a como é que você está em termos de postura, equilíbrio, assim por diante. Não é? Então, ao processar as informações, que eu tenho que achar o tempo adequado para executar o movimento. Porque se não fosse assim, vejam bem, aqui só uma curiosidade. Fizeram um estudo com o jab do Muhammad Ali, o tempo de movimento. Tem forte componente genético, viu? Isso quer dizer que se treinando, não é larga de coisa. Quase nada. Chegaram descobriram que o jab do Muhammad Ali em tempo de movimento era 60 milissegundos. 60 milissegundos. Não é? Para vocês terem uma ideia, um jogador de beisebol, quando ele dá uma tacada, ele demora mais ou menos 140, 150 milissegundos, viu? Agora vejam bem, Muhammad Ali executa o jab dele com 60 milissegundos. O adversário do Muhammad Ali, se ele tentasse reagir ao movimento dele, quando ele começa o movimento, ele ia demorar, porque a informação visual é em torno de 200 milissegundos. Isso quer dizer que o Muhammad Ali tem uma vantagem de 140 milissegundos.
Se isso fosse verdade, todos os adversários de Muhammad Ali devem ser nocauteados no primeiro soco dele. E por que isso não acontecia? Porque o adversário, esse tempo de reação, esse atraso em relação ao início do jab do Muhammad Ali, tá? O que ele fazia? Ele antecipava, não vendo o movimento sendo iniciado, mas para a ginga dele anterior, não é? A postura dele, o pé mais para frente, para trás. Essas informações sobre a postura do adversário é que ele processava visualmente, tá? E antecipava. Por isso que os lutadores, né, que enfrentaram o Muhammad Ali não foram nocauteados no primeiro golpe dele. Tá? E outra coisa, o Muhammad Ali tem que ter cuidado, porque o adversário não está lá esperando ele dar o golpe. Ele também está procurando uma maneira de, não é, de achar o momento. E acho que isso cabe muito bem no karatê também. Não é? Então essa provocação que fica, dizendo, no esporte de alto rendimento, tá? Na iniciação, tá? No alto rendimento, o diferencial do karatê não está mais na força, na velocidade, na potência, essas coisas. O diferencial. Tudo isso é importante, mas está na habilidade motora. Com essas provocações, eu passo a palavra primeiro para a Luciana. Pois não. Os mais experientes. Ladies first. Isso aqui dá? Ladies first. Vamos trocar de lugar? Questões muito difíceis. Eu vou tentar responder dentro da minha experiência. O que eu ouvi do Dr. Botani foi uma maravilha, porque realmente ele coloca, pelo menos a nutrição, vou colocar a minha parte no lugar, que é a humildade. Eu trabalho com uma equipe multiprofissional. Nós temos psicólogos, educadores físicos, profissionais da educação física, eu sou nutrição. Exatamente, eu sou uma pequena parte que pode prejudicar, mas que procura melhorar. Há o imponderável, em todos os esportes há o imponderável, né? Aquilo que está dentro da pessoa e que você não sabe como ativar, né? O karatê, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários esportes ao longo da minha carreira, triatletismo, ciclismo de alto rendimento, mas em nenhum eu coloco meu coração como karatê, porque o imponderável é incrível. Acabei de dizer aqui para vocês que a desidratação é algo terrível, que o atleta ele chega a morrer, mas há estudos mostrando que aquele que desidrata mais, aquele que perde mais, é o cara mais agressivo na luta, porque é o cara que mais se doou, é o cara que mais colocou a vida em risco para entrar numa luta. Eu não gosto de falar isso em público, mas não tem como dizer, a gente tem que falar isso. Então, o cara que mais coloca risco à sua vida é aquele que na luta ele consegue alcançar mais êxito. Então, existem estudos dizendo isso, que você ativa. Apenas eu acho que o meio de ativação de colocar a vida em risco, talvez a gente pudesse passar pelo Budô, pudesse ter outras experiências, e não colocar efetivamente a vida em risco. Também, para ser também bastante rápido, eu vou falar da suplementação. Eu falei da suplementação, mas eu costumo comparar como um carro, né? Chega uma hora todo mundo vai ter um carro bem regulado, né? E todo mundo tem a mesma chance. Na realidade, o que eu procuro fazer com os meus atletas não é que o que eu vou fazer, a minha suplementação vai deixar ele, vai ultrapassar. Não, eu quero apenas chegar no limite dele. E o restante é a parte dele, ou a psicologia, ou o treinamento. Então, com suplementação a gente tem isso. Eu procuro dar aquilo que eu sei que vai potencializar o máximo do rendimento, mas não que ele fazendo tudo o que eu faço, ele vai ser o melhor da competição. Existem pessoas que não passam comigo e que na luta são incríveis. Então, como eu falei daquele rapaz, ele já tem uma idade, ele já tem um histórico de vida diferenciado. Quando eu entrei com a nutrição, ele sentiu uma diferença em relação a ele mesmo. Eu acho que é isso que muitas vezes a nutrição procura, que a gente chama de pareado. A pessoa tem que saber que aquele tratamento que eu dou melhora em relação a ela. Em relação ao outro, talvez seja a dimensão do Budô que ele tenha que buscar. Que aí eu não tenho como ensiná-lo, eu não tenho como dar uma alimentação, eu não tenho como dar um rendimento de dizer, agora você está no seu máximo, aquela pessoa que você está olhando, e talvez você se sinta inferior, agora você tem que vencer ela, porque a minha parte acabou, começa a sua. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Humildade na ciência, a gente pondera o que é biológico, né? O que é fisiológico, mas o que é humano, isso é imponderável. A filosofia leva para o imponderável. Agora mais experiente. Retomou. Bom, de certa maneira, na minha fala, no início desse evento de hoje,
eu procurei passar muito rapidamente por essa discussão mesmo. E esses 3 itens de provocação propostos pelo professor Gortani, isso aí dá material para a gente refletir nos próximos anos. Porque, de certa maneira, eu acho que são gerações que vêm se preocupando com isso mesmo. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que os 3 itens estão, de certa maneira, também vinculados. Porque quando a gente está pensando em conceito de filosofia, existe uma característica inerente às aspas, lembra que a gente tinha falado sobre isso, artes marciais. Quer dizer, elas precisam, porque a gente não pode falar uma filosofia do futebol. Esse componente filosófico pode ter pessoas, mas o componente filosófico inerente à prática de futebol, voleibol, basquete, não é muito cabível nesse sentido. E mais proximamente aí, com relação ao judô, também, que é uma modalidade meio primo, vamos falar irmão, mas é primo do karatê, não é pela origem, mas eu tenho trabalhado já desde a década de muito tempo no judô, desde os 70, e bastante no âmbito olímpico também. E eu vejo recentemente, no último planejamento que a gente fez em 2016, nós começamos a fazer um planejamento olímpico para um clube aqui, para a seleção brasileira de judô também, a extrema dificuldade em abordar questões relativas a Budô. E a requisição dos dirigentes, pelo menos 2 dirigentes técnicos, integrantes da comissão técnica, com os quais eu trabalho, isso foi uma requisição proposta por eles. Não sou eu que fui lá para oferecer isso, mas como eu trabalho com 2 deles já há 20, 30 anos, então a ideia era isso também. Por quê? Porque estão vendo a importância disso agora, exatamente nesse momento, que aí junto com essa terceiro item da provocação proposta pelo professor Gortani, que é da questão da energia e informação. E, de certa maneira, isso também foi um percurso pessoal. Quer dizer, eu venho de uma formação, depois dentro da educação física. Minha formação foi muito vinculada a rendimento, mas talvez devido a uma formação anterior à educação física, eu, com o tempo, mesmo trabalhando com alto rendimento, eu comecei a perceber que cada vez mais alguns elementos que nos fogem ao controle, vamos dizer da ciência, mas ao controle da ciência biologizante, podem ser não resolvidos, mas podem ser entendidos ou pelo menos aceitos numa outra esfera, que é efetivamente a esfera de controle desses elementos biológicos. Então a gente tem, por isso que eu estava falando sobre a questão de vida e morte, porque às vezes no ambiente de luta a gente tende a glamorizar muito essa história de vida e morte. Então, todo mundo é guerreiro, todo mundo é samurai, até por gozação, essa história de samurai, tinha um monte de samurai que era pedófilo, era bandido, era não sei o que mais, isso ninguém aceita também, esse lado não aceita. Então fica, não, guerreiro. Nós vamos fazer uma luta de morte. Alguém já participou de evento que efetivamente você ia morrer? Você achava, tinha certeza que ia morrer? Não, então isso é romantismo, isso é conversa fiada. Se você não teve, então não se meta nessa seara, porque não é a seara real, não é uma seara. Então a gente começa a criar uma fantasia desse processo. Agora, esse procedimento, por isso que eu estava falando sempre vida e morte, porque são conhecimentos muito interessantes. E esse conhecimento a gente teve de uma forma muito prática e próxima, com o próprio advento, a maneira como o próprio Sasaki tratou da doença dele. E
Em outras situações também a gente tem verificado isso, assim, em loco, em determinadas situações, como a própria professora Luciana cita, o que é que estabelece como um fator efetivamente diferencial com alguns praticantes, atletas ou esportistas, de forma geral, karatecas ou judocas, num determinado momento, é a doação que efetivamente ele produz. Quer dizer, o que é que alterações metabólicas, hormonais vão decorrer dessa postura, né, que exige até que a ciência persiga essa explicação, através da explicação. Então ela não antecede, ela não precede, aliás, ela vai atrás dessa explicação através do entendimento desse processo. Então, nesse elemento que eu acho, nesse momento que eu acho que esses três elementos, eles se configuram como um emaranhado, né? A dicotomia entre filosofia e esses conceitos todos e a esportivização, que é uma tendência que fica muito mais fácil de maneira de a gente trabalhar, né? Que a modernidade está provocando isso. Em que momento nós levantamos esse tipo de provocação também? Se a gente faz uma arte marcial, que tipo de arte marcial é essa? Que tipo de arte é essa? Mas a gente usa a mesma ferramenta que o balé, porque o balé eu aceito como uma forma de arte e o karatê, esse lado de arte não é tanto assim, aceito dessa forma. Então ele está mais para o lado do esporte, né? Ou o judô também. E, por último, essa questão da energia, né? A produção de energia, a manipulação, a transformação de energia química em energia mecânica, né? E a importância dos elementos pertinentes à informação, ou seja, denominados como de aspectos cognitivos, e efetivamente esses são os elementos que é o lado que vai coordenar e comandar essas ações. E quem conhece, eu tinha feito uma tradução disso aqui, um esquema proposto apresentado pelo próprio Nishiyama Sensei sobre a origem da potência, né? Ele coloca sempre como na parte baixa todas as criações de dinâmica corporal, força, de vibração, etc, etc, a questão da técnica, mas o controle disso advinha sempre desse contexto do controle mental, desse processo, os processos todos, que muitos deles desconhecidos, que ocorrem nessa esfera. E aí, exatamente, em tempo eu estava pensando nessas provocações aqui, que eu acho que isso é um material extremamente importante para a gente poder avançar nesse trabalho todo, que seja na educação física escolar, no karatê praticado nesse âmbito, no karatê competitivo, não de alto rendimento, e no karatê de alto rendimento. Vou ser um pouco mais breve que os professores anteriores. Eu queria expressar aqui a grande satisfação e honra de estar aqui agora, porque a primeira, havia relatado isso para a Adriane e para a Luciana, a primeira palestra que eu tive dentro da Universidade de São Carlos foi com o professor Gotani, em 2003. Foi, assim, uma referência daquilo que... Está denunciando a idade. Mas é uma coisa muito... uma coisa que realmente nos traz aquelas que são as pessoas que são referência para a gente, né? A referência dentro da arte marcial, tive o grande prazer de ter com grandes senseis, e hoje, né, são pessoas que eu consigo trabalhar conjuntamente, mas ele foi a grande inspiração acadêmica naquele instante, dentro da UFSCar, da qual foi culminante para hoje estar aqui, a Luciana fazendo o trabalho dela, do qual eu fui voluntário, para um jeito mais interessante. Cobaia. Mas isso que o Sensei Kazu falou foi muito interessante. As provocações feitas pelo professor Gotani são interessantíssimas, e pouco antes de entrarmos aqui, eu mostrei rapidamente a minha apresentação, e a primeira coisa que o Sensei falou para mim: o pessoal do japonês não faz isso, você não vê ele levantando peso. Lembra que o senhor falou? Você não vê levantando peso, né? A grande massa dele você não vai ver. Mas eu vi o pessoal do Jô falando do karatê que a gente está pensando aqui hoje, né? Aí eu não tenho dúvida, né? Cai nessa capacidade deles. Porém, para nós aqui hoje,
pensando nessa característica dessas variáveis, eu não tenho dúvida disso, com certeza. Né? O volume de treino deles e a qualidade do treino deles. Aí a gente fez até uma continha rápida, né? Se a gente fosse calcular 10 mil horas de treino, um brasileiro iniciando na mesma idade que um japonês, na frequência média nossa, levaria 18, 20 anos para atingir. E o japonês com 16 anos mais ou menos ele já atingiria 15, 16, 10 mil horas de treino. E aí não estou nem considerando as academias que 50% da aula dele é brincadeira e jogo e o resto parece karatê. Estou falando daqueles que sistematicamente potencializam aquelas técnicas e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, eu acho que tem um outro desafio desse tipo, né? Como atingir todo esse volume de treino e toda essa profissionalização. A maioria de nós acaba tendo aí 4, 5, 6 turnos, enquanto que a profissionalização lá ainda é uma coisa bem diferente daqui. Eu acho fantástico, vai me gerar ainda muitas reflexões daquilo que eu ando trabalhando hoje. E sobre a esportivização e a modernidade, eu acho que um dos desafios que a gente pode ter é como instituição. E eu acho que nisso o karatê tradicional é ímpar. Que, ou seja, ele prima, ou seja, para onde ele quer ir. Né? Qual o valor que ele quer dar para aquilo que ele entende como primordial. E nisso o karatê tradicional, para mim, ele passa a ser um grande provocador de reflexões, porque ele tende a sempre nos trazer reflexões sobre o Budo. Sempre ele reforça e embasa isso mais. Então, eu acho que as ações das instituições hoje são fundamentais. Como que você forma os seus professores? Qual a base que você dá dentro do dojo? Porque é dentro do dojo que a gente vai conseguir trazer essa tradição lá na frente. Então, eu acho que a responsabilidade da instituição hoje é de tentar solidificar isso e conseguir estruturar. Eu acho que a formação de grandes núcleos e centros de prática de karatê orientada, nesse sentido, eu acho que é uma grande missão. Eu acho que talvez seja um desafio de conciliar modernidade e tradição. Não estou terceirizando a responsabilidade, despersonificando ela, pelo contrário, nós somos a instituição, então nós temos a responsabilidade para cada um. Eu acho que talvez possa ser um bom ponto de partida a longo prazo. Ou seja, como a gente enxerga a instituição e como que a gente contribui com ela. Nós estamos na terra dos direitos, né? Ele está realmente enfraquecido com relação aos deveres. Então é nisso que, quando a gente chama a responsabilidade para si, o quanto eu levo para ela. Eu acho que pode ser um bom começo. Aqui tá, a gente pode fazer perguntas. Bem, nós vamos reservar 15 minutos para perguntas, né? Por enquanto, já que nós estamos aqui na frente, continuamos falando, né? Eu queria contar uma historinha sobre o Sensei Sasaki. Fugindo um pouquinho do tema central aqui, dos desafios. O Sensei Sasaki foi, como aluno de educação física da USP, ele foi meu senpai. Na verdade, nós entramos no mesmo ano, não é? Mas eu fui fazer o CPOL, tranquei a matrícula e então eu me formei na turma posterior. Mas eu me lembro do Sensei Sasaki, né, são várias passagens interessantes. E eu conheci, na verdade, no vestibular, não é? Para poder entrar na USP. E naquela época, por um absurdo completo, nós tínhamos que nadar 400 metros. E a prova foi feita lá no Clube Sírio. Eu ex-judoca, judoca naquela época, Sensei Sasaki, karateca, não é? Imagina nós dois nadando 400 metros para poder entrar na USP, né? O impressionante, não é? Acho que o Sasaki é pior do que eu. E vejam bem, eu só me lembro que os primeiros 50 metros nadei na horizontal. O restante foi na vertical. Eu dei vários golpes do judô, né? E interessante que o pessoal ao redor da piscina, todos os vestibulandos, ficavam torcendo. Vai, meu filho, é questão de vida ou morte. Vai. Olha, foi incrível, né?
Pensem bem, né? Aqui eu estou trazendo a história do avanço, né? Da ciência, do conhecimento, da educação. Né? Pensem bem, né? Se alguém me fez nadar 400 metros, o que essa pessoa está querendo avaliar em mim? A capacidade aeróbica. Certo? Porque se a pessoa queria saber se eu sabia ou não nadar, bastava me observar 5 metros nadando, não é isso? Não é? Vê onde é que está o problema do objetivo, né, e do meio. Né? E a outra coisa é que no dia seguinte eu tive uma prova de Cooper. Naquela época Cooper... Né? O que a prova de Cooper avaliava? De novo, capacidade cardiorrespiratória. Não é? Então essa relação objetivo e meio, né, nós precisamos pensar muito bem. Porque, por exemplo, mudando um pouquinho, mas na mesma linha de raciocínio, hoje se fala muito em atividade física, relação à atividade física e saúde. Não é? E sempre que fala em atividade física e saúde, não é? Na verdade, fala muito mais na prevenção de doenças do que na promoção do bem-estar. Não é? E é por isso que quando se sugere atividades no dia a dia para você, né, poder melhorar a saúde, as pessoas propõem essas coisas monótonas, né? Fica andando, correndo, né? Essas coisas todas, ninguém aguenta. Né? Se vocês conhecem alguém que fica 30, 40 anos correndo, olha, até algum problema aí, porque é uma monotonia desgraçada. Né? Então o que acontece hoje, que para prevenir doenças, né, crônico-degenerativas né, e outras coisas mais, as pessoas propõem atividade física e dentro dessa lógica muita gente coloca suas crianças, não é, no karatê, no judô, no futebol e assim por diante, não é? Ou seja, o esporte acaba sendo sempre um meio para alguma coisa. Eu vou praticar karatê para melhorar a capacidade aeróbica. Vou praticar judô para isso, etc, etc. Ou seja, o esporte sempre usado como meio para alguma coisa. Será que não está na hora de a gente pensar que o esporte tem fim em si mesmo? Não é? Por que nós transformamos o esporte em meio para alguma coisa? Porque a coisa em si não é de um profundo significado. Não é? Bio, psicossócio, não é? Antropo. Lógico para nós. Não é? E virou mania, né? Virou mania, quer dizer. Atividade física, saúde, tá tudo bem, concordamos. Mas eu acho que não, né? E aí obviamente entra no aspecto do lado filosófico do karatê, não, né? Eu acho que praticar o esporte tem fim em si mesmo. Eu não pratico porque isso me perde. Como consequência pode ser. Como consequência pode ser. Né? Mas acho que praticar o esporte hoje tem o mesmo significado de comer, beber, dormir, etc, etc. Você tem fim em si mesmo. Ninguém fala, eu estou respirando porque eu quero continuar vivendo. Não, respirar faz parte do viver. Não é? Então eu acho que é uma outra. Sabe por quê? Porque nessa de a gente achar que qualquer modalidade esportiva pode ser igualada à atividade física, não é? A gente acaba perdendo essa dimensão, não é? De que o esporte é, ao fim e ao cabo, um patrimônio cultural da humanidade. Ou seja, quando eu pratico karatê, não estou praticando simplesmente atividade física. Estou praticando uma atividade física, não é? Embrulhada, vamos dizer, não é? Na cultura. Né? É algo que o ser humano criou e inventou e que passou de geração para geração. Por quê? Porque tem significado. Não é simplesmente um instrumento que eu tenho para alcançar outro objetivo. Seja saúde, seja o que for. Não é? E nós estamos esquecendo essa dimensão cultural do esporte, né? Que faz com que, ao você se envolver com o esporte, não há nenhuma necessidade de você estar vinculando isso ao alcance de outros objetivos que não do próprio. Porque se não fosse patrimônio cultural, provavelmente não teria sido transmitido de geração para geração. Não estaríamos aqui discutindo karatê hoje. Né? Então acho isso uma coisa, né? Agora, não é com isso que a gente vai agora se petrificar, dizendo, ó, isso aqui é imutável, né? Só porque é patrimônio cultural, todo mundo tem que engolir igual abaixo. Não, mesmo porque em toda a cultura tem um aspecto variante e invariante. A cultura se adapta, a cultura se transforma, a cultura, não é, vai incorporando novos valores, está
Não é? É por isso que se mantém. Não é? Então, como é que nós vamos também trabalhar com essas duas coisas? Os aspectos invariantes, não é? Que é a essência da coisa, que é transmitir de geração para geração e mantém o reconhecimento, não é? O valor, assim por diante. E aqueles aspectos, né, variantes, variáveis, que vão se moldando, não é? Com as próprias transformações culturais, tecnológicas, não é? Ambientais, que a sociedade como um todo experimenta. Então, acho que nós precisamos refinar um pouquinho isso. Né? A gente tem mania de transformar o esporte em um instrumento. Ah, tá! Não é? Sei lá. É preciso ter prática de esporte lá na penitenciária, não é? Porque não é? O esporte acalma lá os ânimos do pessoal, não briga tanto, etc. Nesse sentido, qualquer esporte seria a mesma coisa. É um instrumento para... Acho que não vale a pena. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar também é o perigo da homogeneização. Não é? E aí eu concordo plenamente com o que a Luciana disse, né? Essa questão da diferença entre o conhecimento que a ciência nos dá e o conhecimento que nós temos que ter na hora que nós usamos isso para a nossa vida. Né? Por exemplo, a ciência diz o seguinte, olha, se você fizer atividade física moderada por um período prolongado, você melhora a capacidade aeróbica. Tá? Isso é senso comum, toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Não é? Ou seja, a ciência estabelece uma relação causa e efeito. O que é causa? Você correr. O que é o efeito? O ganho de capacidade aeróbica. Mas, quando nós vamos usar esse conhecimento para nós mesmos, nós temos que inverter isso. Ou seja, eu não melhoro a minha capacidade aeróbica com o corpo. É para melhorar a capacidade aeróbica? Não é? Capacidade aeróbica acaba virando o que? O objetivo. E o correr é o meio. Eu tenho que inverter essa relação. A ciência diz, ó, se você correr, você melhora a capacidade aeróbica. Mas sobre o ponto de vista do ser humano, é para melhorar a capacidade aeróbica que eu corro. E por que isso é importante? Porque ao eu pensar desse jeito, eu evito a homogeneização. Eu não preciso simplesmente correr para melhorar a capacidade aeróbica. Posso andar de bicicleta, posso fazer um monte de coisas. Ou seja, me abre a possibilidade de ter individualidade preservada. Não você, não é? Essa maré vai com as outras. Todo mundo, porque existe na nossa cultura essa força homogeneizante, né? Os meios de comunicação de massa, não, esporte e cultura, esporte e saúde, não sei das contas. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque de uma certa forma estão homogeneizando, ou seja, que todo mundo seja igual. E a gente sabe que se isso acontecer, quem estuda química e física aqui sabe, a segunda lei da termodinâmica, ou seja, a entropia vai aumentar e a coisa vai acabar, não é? Então, eu acho que isso também a gente tem que pensar, não é? Ou seja, ao inverter essa relação causa e efeito, eu garanto a escolha da pessoa. Eu tenho um paralelo na nutrição. Olham para mim, a primeira coisa que me perguntam é que eu vou sair correndo. O que emagrece mais? Correr, nadar? Aí eu pergunto para a pessoa, o que você gosta de fazer? Olha, eu detesto correr, nadar, detesto isso, mas se você falar que eu tenho que fazer, eu vou emagrecer, eu vou fazer. Então existe isso, né? Da pessoa não ver que você não tem que fazer para emagrecer, fazer algo que você gosta e você vai emagrecer. É a mesma coisa, estou vendo um paralelo. E finalmente uma outra vertente da minha vida acadêmica, eu sou especialista em nutrição em academias. Veja só coisa diferente, né? Tudo que é estranho eu estudo. Que são as pessoas que não são atletas, estão em academias de ginástica, e muitas vezes a finalidade é estética, não é saúde. Então são centros que muitas vezes propagam dietas, padrões culturais muito inadequados. E a minha área de doutoramento foi dependência de exercício físico. Tem gente que faz tanto exercício que tem dependência como alguém que usa álcool, que fuma. Quando a pessoa não vai na academia, ela tem síndrome de abstinência. Ela briga com todo mundo, ela passa mal. Então, meu doutorado foi especificamente numa área que mescla psicologia, né, e atividade física. Então, fazer exercício sempre, aquele modelo, você vai 6 vezes na academia, você não falta nunca, a gente já está olhando na nutrição como alguém que tem problema. Né? Então, tem uma dose aí que a gente precisa ter. Então, só para ver
ver como a gente tem que tomar cuidado com a dose, né? E é aquilo, faz exercício que isso vai te trazer tal benefício. A gente já está estudando as pessoas que super se exercitam e agora tem prejuízos na saúde, depressão, anorexia, bulimia, porque a propagação aí é a composição corporal. Eu só quero porque eu quero ter um peso, eu quero ter um corpo perfeito. E aí a saúde fica bem prejudicada. Então, só para ver os paralelos de como a gente tem que trabalhar o imponderável. Você precisa ter uma finalidade para fazer aquilo que não seja só o seu corpo, porque o seu corpo passa, a gente envelhece. Né? Porque a capacidade que a gente tem, todas elas declinam com a idade. Mas tem uma coisa que pode ser mantida, que é a nossa mente, a nossa alma, né? Se nós somos católicos, isso a gente tem que cuidar. Está aberto para as perguntas, né, discussões, pode se encaminhar para toda a gente daqui para lá. Não é?